Graça e paz, queridos. Hoje eu vou contar como foi a minha experiência do batismo com o Espírito Santo. Eu vou contar como Deus começou a me usar como Deus começou a me usar depois que eu passei a orar em línguas, como que as coisas foram se encaixando depois que eu entendi sobre o poder da oração em línguas. Vou compartilhar uma experiência engraçada que aconteceu quando eu comecei a andar no poder de Deus e eu colocava a mão nas pessoas, elas caíam embriagadas no Espírito Santo e eu, sem experiência, achava que era demônio. Vou contar algumas experiências de como Deus começou a me usar também dentro das igrejas, como que Ele fazia, como que Ele me direcionou para que eu fosse auxiliado, porque algumas pessoas ainda não sabem, eu sou deficiente visual, eu sou cego, como que Deus começou a me usar dentro do ministério. Então, algo que vai edificar o seu espírito, algo que vai tirar muitas dúvidas, algo que vai direcionar bastante você. À medida que eu for contando meu testemunho, muitas coisas Deus vai direcionando também a você, Deus vai também respondendo para você, Deus vai tirando algumas dúvidas tuas e assim por diante. Então vai ser uma ministração diferente, uma ministração muito envolvente, uma ministração que vai trazer muito crescimento através do meu testemunho de como eu fui batizado no Espírito Santo e de como eu comecei a fluir no poder na oração em línguas, tá bom? Então fique bem ligadinho em nome do Senhor Jesus. Mas antes de entrarmos profundo nessa ministração, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva, porque assim você vai poder sempre receber ministrações para falar ao seu coração, ministrações para fortalecer o seu espírito, ministrações que vão direcionar você no seu ministério em Cristo, que vão poder fortalecer você ainda mais, tratar a sua alma e muito mais coisas boas que vão poder fazer muito bem para você no nome do Senhor Jesus Cristo. Não esqueça de compartilhar essa mensagem com pessoas que você entende que vão precisar dela nesse momento. Também não esqueça de deixar o seu joinha, o seu like, porque é muito importante, porque se você não faz isso, o YouTube ele não recomenda esse vídeo para outras pessoas. O YouTube não sugere os meus vídeos, por quê? Porque não teve o joinha, não teve os likes, então o YouTube entende que aquele tipo de material não é interessante para oferecer para outras pessoas assistirem, e com isso você acaba impedindo pessoas de serem também edificadas e serem fortalecidas por esse tipo de ministração, tá bom? Então, dito isso, vamos continuar com a ministração de hoje, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu fui batizado no Espírito Santo 8 meses depois da minha conversão. Eu costumo dizer que comigo as coisas foram muito rápidas. Afinal de contas, o Senhor me chamou e o Senhor sabia o que Ele tinha para a minha vida. E algumas pessoas, o Senhor tem um processo um pouco mais lento, outras pessoas um processo médio, né, de velocidade média, e algumas pessoas o Senhor tem um processo bem rápido. Isso varia muito das pessoas, do processo que o Senhor tem, do projeto que o Senhor tem com cada um, das condições que as pessoas têm para desenvolver o que Deus chamou. Eu, quando eu me converti, para vocês terem uma ideia, eu estava com muita sede pela palavra de Deus, então eu frequentava culto todos os dias. Somente na terça-feira eu estava na minha casa. Todos os outros dias eu me envolvia com cultos de alguma forma. E logo cedo eu aprendi o quê? A importância da palavra de Deus, a importância de buscarmos maturidade. Olha só, eu era novo convertido, mas eu já sabia a importância de buscar maturidade, de crescer espiritualmente. Eu já tinha formas para ler a Bíblia, eu já tinha formas para meditar nas Escrituras e assim por diante. E dentro de tudo isso, eu queria muito batismo no Espírito Santo. Na igreja que eu frequentava na época, por falta de conhecimento, por falta de entendimento bíblico, eles ensinavam que você tinha que ficar glória, 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 glória até você ser batizado. Hoje a gente para pensar e a gente vê que não tem nada a ver isso daí, né? Mas tudo bem, na época era o que eles ensinavam, porque cada um anda, irmãos, na luz que tem. A luz de entendimento que eles tinham na época, essa igreja que hoje eles já não pensam mais assim, mas na época eles pensavam, a luz de entendimento que eles tinham era essa. Era de que para você ser batizado no Espírito Santo, precisava duas coisas. Primeiro, você tinha que ser uma pessoa cada vez mais santificada.
E segundo, você tinha que ficar falando glória, 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 até que a sua língua enrolasse. Hoje a gente para pensar e fala, que engraçado, quem enrola a língua é epilético, né? Parece engraçado, né? Mas é uma verdade, quem enrola a língua é epilético. Não, você vai falando glória, 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 quando pensar que não, a sua língua meio que vai enrolar e você vai falar em línguas e tal, e tal, e tal. Na nossa ignorância, acreditando em tudo aquilo, nós automaticamente vivíamos e pensávamos assim. Hoje, à luz da Bíblia, com condições de mais estudos, de aprendizado, nós entendemos que não é bem assim. Nós entendemos que o Espírito Santo não vem porque você está se santificando. O Espírito Santo, o nome já diz, Espírito Santo, ele vem para te tornar santo. Se você se santifica sozinho, não precisa da pessoa do Espírito Santo. Em Atos capítulo 19, o apóstolo Paulo pergunta para os Efésios: vocês foram batizados no Espírito Santo quando creram? Ou foram batizados no Espírito Santo porque vocês guardaram princípios de lei, ensinamentos de lei? E eles disseram, não, nós nem sabemos o que é batismo no Espírito Santo. E ali o Paulo explicou para eles e eles foram batizados no Espírito Santo. Então é um erro, é uma ignorância, uma falta de entendimento, pessoas dizerem que para você ser batizado no Espírito Santo você tem que se santificar, que você tem que deixar disso, deixar daquilo e tal. E aí se cobram coisas que a pessoa não consegue deixar se não for com a ajuda do Espírito Santo. E essa é uma grande verdade. Mas eu estava dentro desse contexto, dentro desse entendimento. E ali eu fui largando uma coisinha ou outra, tudo que estava dentro da minha condição possível eu largava, outras coisas não, porque eu só ia conseguir largar se eu tivesse a ajuda do Espírito Santo. E um dia nós tivemos uma vigília. Naquela época, nós tínhamos vigília na igreja uma vez por mês. Ia muita gente de fora, muita gente para ministrar, e era muito gostoso. E fomos então para essa vigília. Só que, como eu tinha muito desejo, eu resolvi me preparar bem. Eu passei o sábado em jejum, só tomava água, passei o sábado em jejum e fui para essa vigília. Quando eu cheguei nessa vigília, foi maravilhoso e tal, um momento de louvor e tal, bom. Eu fazia as minhas orações e de vez em quando eu ajoelhava ali no banco, abaixava a cabeça e ficava glória, 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 do jeito que eles ensinavam. Depois eu orava, Senhor, me enche com teu Espírito, eu quero ser cheio do teu Espírito Santo e tal. E mesmo assim, funcionou. Por quê? Porque a palavra diz no Evangelho de João que o Senhor vai dar o Espírito Santo para aqueles que pedem. Então o negócio não era que eu ficava glória, 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 glória. O negócio é que no meio daquele glória, glória, eu falava, Senhor, me enche, eu quero ser cheio do teu Espírito, eu quero te servir. E aquela coisa toda que você com certeza já ouviu e você conhece muito bem. Foi então que o pregador daquela noite pediu para que as pessoas que não eram batizadas no Espírito Santo fossem até a frente. E eu fui até a frente, né? Uma pessoa me auxiliou por causa da minha deficiência visual. Eu fui até a frente, coloquei a mão no coração e comecei a falar, me enche, Senhor, com o teu Espírito e tal e tal. A minha experiência comigo aconteceu da seguinte forma: na hora que aquele ministro colocou a mão sobre a minha cabeça, literalmente veio de dentro do meu ventre, como se viesse aqui da altura do umbigo mesmo, mas do lado de dentro, como se fosse uma borboleta. Eu vou tentar descrever para vocês da melhor forma. Veio como se fosse uma borboletinha suave, que viesse voando de baixo para cima, passando como se fosse por baixo das minhas cordas vocais, e veio por baixo da minha língua, fez todo o trajeto, eu senti nitidamente, veio por baixo assim, passou por baixo da minha língua, aquela borboletinha, né, como se fosse uma borboletinha, veio vindo assim e fluiu. Eu abri a boca e comecei a falar em outras línguas. E ali foi algo simplesmente maravilhoso. Mas detalhe, essa foi a minha experiência. Ela não é padrão, ela é exceção, ela não é regra. Um erro de muitos cristãos é que eles querem fazer da exceção a regra. Não é uma regra absoluta de que vai acontecer assim com todo mundo, do tipo assim, que esse efeito vai ser padrão em todo mundo. Existe um grupo enorme de pessoas que passam a falar em línguas unicamente pela fé. Eu perdi as contas de pessoas que eu ensinava sobre o Espírito Santo e falava para eles como Jesus disse, quem crer, Marcos 16, verso 17, quem crer em mim vai falar novas línguas. Só de eu ensinar isso para as pessoas criam naquele momento, porque
A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. As pessoas recebiam a fé naquele momento, elas cresciam em fé, e enquanto eu estava ensinando, elas já começavam a falar em línguas. Então essa é a regra, é você entender que é diferente em cada caso. Eu já vi muitos testemunhos, mas muitos testemunhos de pessoas que simplesmente acordaram falando em línguas. Eu perdi a conta de pessoas que contaram: pastor, eu estava dormindo, eu sonhei que eu estava em um campo aberto, a maioria deles é assim, em um campo aberto, caminhando, que a gente entende que era caminhada para Cidade Celestial, né? A caminhada para Nova Jerusalém espiritual, que nós estamos caminhando para lá. Essas pessoas estavam caminhando quando de repente no meio dessa caminhada veio um vento que levantou elas e elas começaram a falar em línguas e acordaram falando em línguas. Meu irmão, muitos testemunhos desse tipo eu já vi. Eu já vi um irmão contar um testemunho fantástico, que ele falou que ele levantou pela manhã, depois de um culto maravilhoso. Naquele culto maravilhoso que aconteceu de noite, ele não foi batizado no Espírito Santo, muitas pessoas foram batizadas, mas ele não tinha sido batizado no Espírito Santo. Ele ficou um pouquinho triste e tal, foi para casa, dormiu. Quando foi de manhã, ele sentou na cama para se arrumar, para calçar o calçado, e ele olhou pela janela. Ele morava no segundo andar. Ele olhou pela janela e ele viu que tinha um lençol bem branco da vizinha dele, que ela tinha lavado a roupa e colocado o lençol no varal. E ele começou a olhar aquele varal e aquele lençol estava sendo tripidado pelo vento, balançando para lá e para cá. E ele olhando aquele lençol, ele começou a lembrar do culto da noite. E ele: meu Deus, que culto maravilhoso e tal, Senhor, como o Senhor é maravilhoso. Ele começou a fazer essas glorificações. Quando ele se deu por conta, o lençol começou a balançar muito forte. Aquele vento veio lá do lençol para ele, envolveu, passou pela parede, envolveu ele, e ele começou a falar em línguas. Meus irmãos, é assim que funciona. Você não sabe se vai haver uma experiência sobrenatural com você, para você falar em línguas, para você ter uma manifestação do batismo no Espírito Santo. Mas o mais importante não é você se apegar à questão se vai haver um sinal sobrenatural ou não. Não se apegue a isso. Isso não é o mais importante. O mais importante é que você entenda que você está buscando o Senhor, que Ele é para você, que o Espírito Santo vai vir forte sobre a sua vida, independente se vai haver uma manifestação desse tipo ou não. Nós recebemos pela fé. Começa tudo pela fé. Daquele momento em diante eu comecei a orar em línguas. E eu mesclava as minhas orações. Eu orava 3 vezes por dia. 6 da manhã, 1 da tarde e 11 da noite. 1 hora por dia. Eu fazia meia hora de intercessões normais no entendimento e depois eu orava em línguas. Nessa época, isso era já final dos anos 90, começo dos anos 2000. Nessa época tinha um pastor chamado Irineu Gruber. O pastor Irineu, ele era itinerante nessa época, tinha um ministério itinerante, e ele estava trazendo aqui para o Brasil um pregador chamado David Robson. Esse pregador David Robson, ele foi levantado por Deus para ensinar o começo da importância da oração em línguas. Eu digo o começo, né, porque depois muitos outros começaram a mergulhar nisso e ter muito mais entendimentos, irem mais profundo nisso. O pastor David Robson começou a vir, ele veio em Campo Grande, ele começou a andar pelo Brasil e pelo mundo ministrando sobre a grande revelação que ele recebeu de que o que acontecia quando nós orávamos em línguas, o poder de Deus que ia sendo liberado na nossa vida quando nós passássemos a orar em outras línguas. Motivado por esse momento, o que aconteceu? Eu peguei na época com um amigo meu uma coleção de fitas de videocassete, uma coleção de fitas de videocassete de quando David Robson esteve aqui em Campo Grande, trazido por esse homem de Deus, pelo pastor Irineu Gruber. E eu comecei a ouvir aquelas pregações. Eu vi que a forma que eles pregavam era diferente daquelas que eu estava acostumado a ver, ou melhor, a ouvir. Eram coisas mais profundas, eram coisas bem mais espirituais. E eu fui me apegando àquilo com muito desejo. E no final das pregações deles, tinha um momento de unção, um momento de derramamento de poder, de unção de Deus, algo muito maravilhoso. Pessoas caíam embriagadas no poder de Deus, levantavam curadas e tal. Como eu não enxergava e eu estava assistindo as fitas sozinho,
Eu não sabia que havia, olha só que interessante, que aqui vai ter um negócio muito legal lá na frente. Como Deus entende a gente, né? Maravilhoso. E eu não sabia que as pessoas ficavam embriagadas. Eu não sabia que as pessoas caíam no poder de Deus, ficavam ali daquele jeito e tal, né? E aí numa dessa o pastor Irineu falou assim: você quer o que eu tenho? Se você quer, que era o poder de Deus, né? Se você quer o que eu tenho, você tem que fazer o que eu faço. Eu só oro em línguas. Aí o pastor Irineu falou isso. Eu me lembro que eu levantei, fui até a frente da televisão, coloquei a mão sobre a televisão e disse: Senhor, eu quero ser usado como esse homem é usado. E ali eu fiz aquela oração. Vai vendo o mistério, como Deus é. Meu Deus, o Senhor é muito misterioso, gente, é muito mistério. Senhor, eu quero ser usado como esse homem é usado. E eu não sabia que, volto a dizer, eu não sabia que as pessoas caíam embriagadas, caíam no poder de Deus, aquela coisa arada toda, né? Eu só queria ser usado daquele jeito e tal. E daquele momento em diante eu vi toda aquela coleção de fitas, eram umas 8 fitas mais ou menos. Fiquei todo cheio de alegria, orava muito em línguas. Daquele momento em diante eu passei a orar só em línguas. Eu não orava mais no entendimento. Eu só orava no entendimento para expulsar demônios ou para orar por alguém pessoalmente. Que aí a pessoa tinha que entender o que eu estava falando, né? Senão não resolvia nada. Mas fora isso, eu só orava em línguas. Como eu na época ainda não era pastor, ainda não tinha tantos compromissos como eu tenho nos dias de hoje, eu orava de 6 a 8 horas por dia sem nenhum exagero. Eu levantava um pouquinho antes das 6 e ficava às vezes das 6 até o meio-dia, parava para almoçar, depois ficava das 2 até as 6 da tarde, orando em línguas, me entregando mesmo a esse mistério da oração em línguas. Nesse ponto da história, eu ia todas as quintas-feiras participar de um trabalho que tinha numa igreja, uma igreja que ela era do estado do Paraná, mas uma vez por semana ela vinha para fazer um trabalho aqui num salão de convenção de um hotel. E eu ia até essa igreja e me sentia muito bem, gostava muito lá. Eu ia a essas reuniões e nisso o pastor, ele percebeu no espírito que eu tinha algo de especial da parte de Deus e ele começou, ele me colocou no grupo como se fosse um obreiro. Não era liberadamente um obreiro, mas como se fosse um obreiro, alguém que auxiliaria ele no final dos cultos. Era um culto à tarde e um culto à noite. Toda quinta-feira tinha essas reuniões lá. Eram cerca de 200 pessoas à tarde, 250 pessoas à noite. Mais ou menos era essa a frequência. E eu e a minha esposa, nós íamos para lá e passávamos, o dia de quinta-feira passávamos com eles. Íamos de manhã, depois passávamos o culto da tarde e depois ficávamos para o culto da noite e voltávamos bem tarde da noite. Nessa época, queridos, nós voltávamos meia-noite e 15 em ponto. Era o horário que o ônibus deixava a gente aqui no nosso bairro. E aí eu, a minha esposa, que também não enxerga, e o Espírito Santo e a minha bengalinha. Olha só, hein, que parcerias. Eu, minha esposa, o Espírito Santo e minha bengalinha. Nós descíamos do ônibus, andávamos 2 quadras para chegar na nossa casa. A reunião que nós íamos era lá no centro da cidade, bem longe da onde nós morávamos. Nunca aconteceu nada, nunca tivemos nenhum problema nem com bandido, nem com marginais. Nosso bairro na época hoje é tranquilo, graças a Deus, mas o nosso bairro na época era muito violento. Mas mesmo assim o Senhor nos guardava e nós íamos com prazer e voltávamos com muita alegria. Sempre nas quintas, à 00:15 chegávamos em casa. Aí vai vendo como que Deus vai fazendo as coisas. Eu ia para a igreja, para essa igreja pela manhã, porque na nossa igreja aqui eu não tinha nenhuma oportunidade. Eu fui conversar com o pastor da época, e o nosso pastor, ele meio que colocou algumas barreiras, alguns empecilhos pelo fato de eu não enxergar e tal. Aí eu vi que ali Deus não ia fazer nada comigo ali, não ia ter como Deus me usar, porque eu queria ser usado, eu queria ser o instrumento na mão de Deus. Mas, lógico, nós entendemos que tudo está no comando de Deus, né? O próprio Deus já fez com que aquele pastor não investisse muito em mim, porque Deus tinha outro plano na minha vida. Eu entendo isso claramente, não acho que era meninice do pastor, não acho que era falta de visão. Eu entendo que, de fato, o Senhor não me usaria ali naquele ministério que eu estava. E
Mas eu continuava ali. Eu continuava indo ali nos cultos de quarta, de sexta, de sábado na sede, de domingo e de segunda eu estava sempre ali. E nas quintas-feiras eu ia nessa outra igreja onde esse pastor me chamou para auxiliá-lo. Então nós éramos um grupo de mais ou menos umas 10, 12 pessoas que eram como se fossem obreiros, que ajudavam o pastor no final dos cultos. Nessa igreja nesse trabalho, no hotel, no salão de convenção que eu ia nesse hotel. Aí começou os grandes mistérios. Nós íamos de manhã e eu tirava um período normalmente de 3 horas de oração em línguas. Eu ficava das 9 até o meio-dia ali orando. Eu ficava num lugarzinho que tinha perto do altar, porque o salão era bem grandinho, né? Eu ficava num lugarzinho ali, ficava e ficava. Me perdia mesmo, entrava na oração, 3 horas na oração em línguas. Parávamos, almoçávamos. Da 1 às 3 da tarde eu ia de novo, que o culto começava às 3 da tarde. Só em línguas. Orava um pouco em pé, ajoelhado, sentado, só em línguas. Às 3 horas começava o culto. Nós cultuávamos. Quando acabava o culto, nós começávamos, o pastor dispensava o pessoal com a bênção apostólica. E esses 10 irmãos, eles se dividiam pelo grupo, pelo salão, e ali as pessoas vinham orar conosco. As pessoas vinham para estar orando com a gente, né? Então uns oravam com uma irmã, outros oravam com outro irmão, e tinha aquele grupo que gostava de orar com o irmão Jorge, era assim que eles me chamavam, o irmão Jorge. E eu estava lá no cantinho do meu grupo, ali no cantinho do salão, vinha as pessoas para orar e tal. Mas ali eu não sabia que ali o Senhor ia começar o meu ministério de curas, de manifestação de poder. E eu fui para a minha fila para orar pelas pessoas. E elas faziam uma fila e ficava lá umas 20 e poucas pessoas naquela fila para vir orar comigo. E eu sempre pedia para que as pessoas que estivessem assim no segundo lugar da fila dessem uma distância de mais ou menos uns 3 metros até mim, para que a pessoa que viesse pedir oração, se fosse falar alguma coisa particular, que a pessoa que estivesse atrás não ouvisse, né, o que ela estava pedindo e tal e tal. E foi assim, eu peguei na mão de uma pessoa, e quando eu peguei na mão dela, eu falei, qual é o seu pedido de oração? Ela caiu no chão. Quando ela caiu no chão, na minha cabeça ignorante, eu achava que caiu endemoniado. Aí eu fui lá, sai em nome de Jesus, sai. Aí eu levantava a pessoa com a ajuda de um rapaz que me auxiliava. Eu levantava, como é que você tá? Olha pra mim. Aí o irmão falava assim pra mim no meu ouvido, pastor, irmão Jorge, ela não tá olhando, ela tá meio como se estivesse grogue. Eu falava, olha pra mim, Satanás. E tal, gente, olha que coisa doida, né? Era o Espírito Santo e eu na minha ignorância achando, né, por não enxergar, que era um espírito maligno. E tal. Você vai ser liberto no caminho. Deus me mostra que você vai ser liberto no caminho. Pode ir. Aí ela ia travando as pernas. Era até engraçado quem tava olhando. Aí vinha outra pessoa, quando eu estendia a mão para pegar na mão da pessoa, a pessoa caía. Irmãos, por isso que eu digo, tem muita gente ignorante. Gente, como tem pessoas que podem dizer que o embriagar no Espírito Santo é algo do diabo. Como que é a mente pequena, né? Irmãos, Deus estava ali usando um cego e mostrando o profundo, o espiritual disso. Aí eu estendia a mão para a pessoa vinha, quando ela ia pegar na minha mão, ela caía embriagada. Isso foi com todos. E aí eu tô lá, sai demônio, sai. Nisso daí, eu cheguei pro irmão, foi muito engraçado. Cheguei no ouvido do irmão que me ajudava. Não, ele chegou para mim e falou assim, irmão Jorge, tá acontecendo uma coisa muito interessante. A pessoa, quando a fila anda, a pessoa que tá no terceiro lugar da fila, ela passa pro segundo lugar, ela começa a tremer as pernas. Ela vai tremendo as pernas, ela já vem para você aqui toda grogue, assim, meio, sabe? Mas é todos, está acontecendo com todos. Depois eu entendi, irmãos, que havia uma unção tão forte sobre mim, e aquela unção formou como se fosse uma redoma perto de mim. E aí as pessoas que entrassem naquele campo de ação daquela unção começavam a ficar embriagadas. Olha que experiência mais gostosa, né? Mas até então eu não achava, eu não sabia, eu achava que era demônio. Aí as pessoas vinham e tal. Quando acabou todo aquele mover, houve uma cura. Eu orei por uma criança, foi a primeira cura que Deus me usou para realizar. Eu orei por uma criancinha de 1 ano e pouquinho que estava no colo da mãe, ela tinha hidrocefalia. Eu botei a mão na cabecinha da criança, a criança estava com aquela cabeça bem grande, né? E eu orei em nome de Jesus, tal. Quando foi na outra quinta, a mãe trouxe os exames para mostrar que depois daquela oração, a criança começou a liberar o líquido normal que tinha na cabeça sem nenhum problema. A cabeça foi desinchando e ela correu para o médico, chegou no médico, o médico
comprovou que havia sido feito um milagre, porque não tinha como aquela criança receber a normalização da cabeça, do sistema dela cerebral ali, se não fosse por um milagre, né? E ali foi o primeiro milagre que Deus me usou, e depois ali houve uma cura de pessoas que tinham as mãos todas cheias de ferida e foram curadas. A pessoa recebeu a oração na hora. Quando chegou em casa, que a pessoa foi descer do ônibus, que ela percebeu que não tinha mais ferida, não tinha mais bolha nenhuma na mão. A pessoa estava com a mão cheia de bolhas e de feridas. Ali Deus começou a me usar grandemente com curas dali para frente. Foi então que o irmão que emprestou as fitas para mim, ele fazia parte ele também ia nessa igreja. E ele chegou para mim e falou: irmão Jorge, você não acredita, você está sendo usado que nem o pastor Irineu você está sendo usado que nem o David Robson no final das pregações, as pessoas ficam embriagadas e tal e tal. Aí eu falei: agora eu entendi, então era o Espírito Santo, não tinha nada de demônios, era o Espírito Santo, não era uma coisa de demônios e tal. Meu irmão, mas era automático. E daquele momento em diante, as pessoas começaram a me chamar de pastor. Elas já não me chamavam mais do irmão Jorge. Agora era o pastor Jorge e tal e tal. Eu no começo não gostava muito, né? Porque eu via diferente. Mas tudo bem, eu pedia para as pessoas não me chamarem de pastor, mas não tinha jeito. Quando você tem chamado, irmão, não adianta. Querido, presta atenção, eu tô gravando isso aqui pra vocês, tô quase correndo doido dentro desse quarto aqui, que eu tô lembrando dessas coisas. Quando você tem um chamado, que eu tô gravando no meu quarto, né? Quando eu tenho quando você tem um chamado, não adianta, não adianta, é diferente, não adianta. E ali o Senhor começou então a me usar poderosamente nessa área. E ali eu comecei a ver, peraí, aí eu fui entendendo, o Espírito Santo foi me direcionando: pega essa pessoa, põe a mão na cabeça dela, fala para ela, recebe o Espírito Santo, recebe o Espírito Santo. Aí a pessoa começava a falar em línguas. E ali o Espírito Santo começou a me dar discernimentos. A pessoa falava: pode vir o próximo. Quando ela vinha para orar comigo, Deus falava assim: põe a mão na barriga dela e expulsa o mal que está no útero dela. Eu ponhava a mão na barriga da pessoa, a pessoa já gritava, sem saber se era homem ou se era mulher. Eu só fazia na direção do Espírito mesmo. Era uma coisa assim extraordinária. E assim foi indo. E Deus foi me usando para batismo no Espírito Santo, para libertação, para curas. Foi sendo normal no meu ministério, e eu me envolvendo cada vez mais com a oração em línguas. Agora eu orava muito em línguas. Um momento eu orava em línguas ouvindo louvor. Outro momento eu orava em línguas ouvindo a Bíblia. Eu colocava lá textos da Bíblia para ficar repetindo, enquanto com a minha mente eu ouvia aqueles textos bíblicos. Com o meu espírito eu ficava lá, entregue a oração. Algum tempo depois foi quando o Senhor me chamou para o ministério, para que eu fosse pastor, e ali nós fundamos a igreja e começamos a ter o nosso trabalho na nossa própria igreja, e assim por diante, como deveria ser todo o protocolo. Uma vez um pastor amigo meu, batista, ele me chamou para ir com ele numa conferência que ia ter no intercâmbio, na verdade, um intercâmbio de igrejas, onde a igreja dele aqui do nosso bairro ia participar com uma igreja batista de um outro bairro, uma igreja que estaria começando a querer o avivamento, uma igreja que estava saindo do tradicionalismo e estaria querendo entrar no avivamento. Isso foi há mais ou menos uns 20 anos atrás. Eu já estava bem mais conhecedor da palavra, eu já estava envolvido com as línguas ainda mais, ainda continuava orando muito, muito em línguas. E eu fui. A princípio eu fui apenas para visitar, apenas para estar naquele momento de intercâmbio. Era um feriado, dia de semana, nós não tínhamos programado nada na nossa igreja. E aí eu estava indo agora então com esse pastor para participar desse intercâmbio. Quando nós chegamos lá, um dos pastores convidados ia demorar para chegar, não ia poder chegar a tempo. E esse pastor que estava comigo, que me convidou, ele falou assim então para o irmão dele, que foi o irmão dele que o convidou, né? Falou assim, que fez o intercâmbio com ele: vamos dar oportunidade para o pastor Jorge pregar? Meu irmão, ali começou tudo. Eu peguei, fui pregar nessa conferência. Não era como se fosse, dizem aí, o coadjuvante. Eu fui para ser coadjuvante. Peguei o microfone e comecei a ministrar. Quando eu comecei a ministrar, o Espírito Santo falou assim para mim: pede para a igreja levantar as mãos. Eu parei a pregação, falei: levanta as mãos, igreja. Aí eles levantaram.
E eu falei, aí o Espírito Santo falou, tudo na direção do Espírito. Ele falou, agora diga para eles, sejam cheios do Espírito Santo. Irmãos, era só na fé. A Bíblia diz que nós movemos pela fé. Eu levantei a minha mão em direção a eles e falei, sejam cheios do Espírito Santo. Quando eu falei assim, eles começaram a cair pelas cadeiras, pelos bancos, começaram a cair pelos corredores. Houve um batismo no Espírito Santo. Foi uma coisa extraordinária. Foi maravilhoso, um mover de Deus fantástico. Quando foi de manhã, o pregador ainda não ia chegar, não ia dar tempo de chegar pela manhã, o que seria o pregador principal. Como Deus faz as coisas, né, queridos? O que seria o pregador principal daquela conferência, não pôde chegar à noite, me deram a oportunidade, não poderia pregar de manhã, ele ia pregar só à noite. Como houve todo esse mover, resolveram então me dar a oportunidade novamente para ministrar de manhã. Aí aconteceu algo maravilhoso. Lembra que eu falei para vocês que era uma igreja batista que estava saindo do tradicionalismo e queria entrar no mover de Deus? Pois bem, e aí eu fui para ministrar de manhã, mas quando foi de madrugada eu tive um sonho. Eu tive um sonho, nunca me esqueci disso, foi algo que marcou a minha vida, foi um dos primeiros sonhos proféticos que eu tive. Eu estava num lugar muito alvo, muito bonitinho, bem claro, veio uma moça linda, eu nunca vi uma moça tão linda como ela. Ela veio até mim e estendeu as mãos para que eu orasse por ela. Quando ele estendeu a mão para que eu orasse por ela, eu pus a mão no queixo dela, respeitosamente, e fiz ela olhar para mim. Ela estava com a roupa toda clarinha, branquinha, só as mãos, os pés e o rosto de fora. Quando eu levantei o rosto dela, ela tinha os olhos tortos. Os olhos dela eram tortos, estrábicos, né? Eu coloquei a mão sobre ela e quando eu coloquei a mão e ministrei, a visão dela endireitou. A visão dela voltou ao normal, os olhos ficaram lindos, brilhosos. Ela olhou para mim, sorriu, deu tchauzinho e foi embora. Olha que coisa fantástica. Eu pensei na minha ignorância, o Senhor vai curar uma pessoa que tem os olhos tortos. E eu fui para aquela ministração de manhã falando assim para o Espírito Santo, Senhor, como é que o Senhor vai fazer? Como é que o Senhor vai me usar? Porque ontem tudo bem, eu levantei a mão, o Senhor falou, recebe aí da onde você está e tal. Mas e hoje, Senhor, como é que eu vou fazer e tal? E eu já sendo, naquele momento, eu entendi que eu estava sendo chamado para ser um avivalista. O que é um avivalista? Aquele que ministra sobre o Espírito Santo, aquele que ministra sobre o poder de Deus, aquele que ora, prega uma palavra para impactar, para mudar, para transformar a vida das pessoas e para direcionar as pessoas e para receberem o Espírito Santo e aquela coisa toda. Naquele momento eu entendi que além de ser uma pessoa que ia ser usada na libertação, além de ser uma pessoa que ia ser usada para curas, para várias outras coisas, para edificação das pessoas, o Senhor ia me usar também para ser um avivalista. E eu fui para o culto achando que era, e ficando atento para ver se alguma garota estrábica apareceria para mim orar pela pessoa. Ministrei a palavra, no meio da palavra começou a vir uma unção muito forte. No meio daquela unção, o Espírito Santo me revelou em questão de segundos. O Espírito Santo falou assim para mim, meu filho, aquela moça que você viu não é uma mulher física. Aquela moça linda é essa igreja que está com a visão torta. E eu vou colocar a visão dela no lugar. Olha que... Oh, Ramaço. Que coisa... Ixi, poloma, ranaçuca, poloma... Ah, Jesus, eu estou lembrando aqui, meu Deus do céu. E aí naquele... Aleluia. Ixi. Te plasúria um pouquetada rácia. Oh, Jesus tremendo. Aí naquele momento, querido, eu tive aquela revelação em segundos dentro de mim. É essa igreja que está com a visão torta, eu vou endireitar. Naquele momento eu falei, irmãos, aconteceu isso, eu tive esse entendimento, eu tive esse sonho profético. A visão de vocês estavam tortas, mas o Senhor vai endireitar agora. Aí eu falei, receba o Espírito Santo. Dessa vez eu não estendi a mão, não falei nada. E nem falei assim como foi na primeira noite, né, que o Espírito Santo falou, faça isso. Eu fui na autoridade, eu entendi como é que era. No Espírito Santo, receba o Espírito Santo, e pá, aquele poder tremendo sobre a igreja. Aquela igreja que estava indo bem devagar no entendimento do Espírito Santo, começou a voar, aquela coisa tremenda. E eu ali, meu Deus, e agora, o que eu faço? Aí o Espírito Santo falou para mim, chama o rapaz que você já pegou amizade com ele. Aí tinha um rapazinho que eu tinha pego amizade com ele, eu falei, fulano de tal, vem aqui rápido. Aí ele veio, pois não, pastor. Eu falei assim, olha, traga as pessoas aqui na frente, tudo na direção do Espírito Santo. Traga as pessoas aqui na frente, vai enfileirando elas e você vai me levar até as pessoas. Você vai ser os meus olhos físicos. Que coisa fantástica. Daquele dia em diante eu entendi como é que Deus ia me usar.
Daquele dia em diante acabou todas as indagações, mas Senhor, como vai ser? Senhor, como vai ser? Ali eu entendi que o Senhor ia me usar, tanto para tocar em vida de pessoas sozinhos, quanto para tocar na vida de pessoas quando eu estivesse no culto. E quando eu fosse descer para ministrar sobre as pessoas, eu sempre teria alguém que eu prepararia antes e diria como é que ele ia me auxiliar, e hoje é assim. Ou melhor, de lá para cá é sempre assim. Quando eu vou em conferências, eu sempre deixo alguém preparado antes. Olha, você vai me auxiliar assim, nós vamos descer aqui, você vai fazer assim. É a pessoa que enxerga fisicamente por mim, porque espiritualmente quem enxerga é o Espírito Santo. Queridos, e foi assim que o Espírito Santo foi me usando, foi assim que o Espírito Santo foi me levantando. E eu comecei a ver que o mais importante não eram os moveres. Eu comecei a ver que o mais importante era que as pessoas fossem edificadas, que as pessoas fossem bem construídas em Deus. E eu comecei a me interessar muito de pregar palavras que impactassem, que mudassem as pessoas. E o meu ministério era assim, começou a fluir assim, com palavras para mudar a vida da pessoa e com moveres do Espírito Santo sempre que necessário. Sempre que precisasse haver as curas e as libertações ali no meio, era assim que o Senhor moveria, mas sempre com foco de que primeiro nós pregaríamos uma palavra que transformasse, que impactasse, que fortalecesse a vida das pessoas. Eu deixo claro naquela pregação sobre dons espirituais, entendendo os dons espirituais que tem aqui no meu canal, eu falo sobre como que os dons foram vindo a mim à medida que eu ia orando em línguas. Quando eu me entreguei aos momentos em línguas, em oração em línguas, eu comecei a ter aqueles sonhos proféticos, quando esse que eu contei aqui, dessa igreja que estava com o olhar torto, eu estava orando em línguas, quando eu me dei por conta, eu comecei a ter profecias. Eu estava orando em línguas, quando eu me dei por conta, eu comecei a ter revelações. Eu estava orando em línguas, quando eu me dei por contas, o Senhor começou a me usar com curas, com manifestações sobrenaturais do Espírito Santo, e assim, muitas e muitas outras coisas. Por isso, eu digo, quando você ora em línguas, você vai se envolvendo com esse sobrenatural. Você vai se envolvendo com isso, e quando você menos esperar, não vai achando que vai ser tipo assim, você ora hoje um bom período em línguas e amanhã as coisas vão acontecer. Pode até acontecer e ser uma exceção com você, mas não vai ser quando você planeja. Vai começar quando você menos espera. Comigo foi assim. Quando eu menos esperei, o Senhor começou a embriagar o povo pelo Espírito Santo. Quando eu menos esperei, eu colocava a mão nas pessoas e elas manifestavam demônios. Quando eu menos esperava, eu estendia a mão e o Senhor só falava, recebam o Espírito Santo. E assim foi indo. E é assim até o dia de hoje. Uma certa vez, eu estava num momento de oração. Quando eu saí de lá, eu fui fazer algumas visitas. E quando eu passava perto de algumas pessoas, até a distância de 3, 4 metros, as pessoas sentiam um vento muito forte à medida que eu passava por elas. Teve uma família que estava na frente de uma casa, e eu passei e as pessoas, ô pastor Jorge, eu estava do outro lado da rua, eu estendi a mão para saudá-las. A paz, quando eu estendi a mão, eles receberam o sopro do Espírito Santo lá onde eles estavam. Tinha casas que eu entrava, quando eu entrava na casa, se tinha pessoas endemoniadas, com demônios escondidos, eles manifestavam. Tinha lugares que eu ia, que eu colocava, tinha igrejas que eu ia ministrar, que eu ia cumprimentar as pessoas do grupo de louvor, ou que fazia parte de alguma parte da liderança. Eu cumprimentava a pessoa, pegando na mão, a pessoa manifestava demônios. E assim foi indo, foi indo, foi indo. Queridos, é isso que eu tinha para você hoje. Eu precisava compartilhar essa experiência, já que tanta gente queria saber, já que tantas pessoas sempre me procuram para tirar essas dúvidas, saber como é que não é o batismo no Espírito Santo, como é que é a questão da oração em línguas. Então fiz questão de gravar e deixar relatada aqui a minha experiência com o Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe vocês no nome de Jesus, e que o meu desejo de coração é que você que está me ouvindo, você seja muito, muito mais usado do que o Senhor tem me usado. Você alcance muito mais vidas do que eu tenho alcançado. Que você cure e liberte, para a glória de Deus, muito mais pessoas que eu tenho sido instrumento para curar e libertar. Em o nome de Jesus, seja cheio do Espírito Santo. Que Deus te abençoe.